luz do meu coração cumprimenta a luz do teu coração. Hoje vamos falar sobre IQM. Não sei se sabem o que quer dizer IQM, mas as iniciais dizem que é experiência quase morte. Não sou eu que vou falar sobre a experiência, porque eu acho que esse tipo de assuntos terá que ser as próprias pessoas que passaram por essa experiência. Por isso, mais à frente, vocês vão conhecer a minha querida amiga Teresa Pombo, que vai relatar a sua experiência quase morte. Eu penso que para quem não acredita em vida após a morte, não há prova mais concreta e mais real que sejam estas pessoas que passaram por essa experiência. Elas próprias, na própria pessoa, sabem o que sentiram, sabem o que viram e serão elas as principais testemunhas de que existe algo mais, muito mais do que a simples matéria que nós vivemos no dia a dia. Então, para vos inspirar, trazemos aqui hoje uma história sobre essa experiência quase morte, que no fundo também trata sobre uma esperança para que nos alegre no nosso dia a dia, para que nos incentive mais a viver bem melhor, porque sabemos que para além disto tudo há algo muito maior, muito melhor que espera por nós. Portanto, aqui vos deixo com a Teresa Pombo. Vamos ouvir a sua experiência quase morte. Namastê! Namastê! A luz do meu coração cumprimenta a luz do teu coração, querida Teresa. Como estás? Anabela, tudo bem? É um prazer ter-te aqui. Obrigada por aceitares este convite. Obrigada, aqui eu. para nós partilharmos com os ouvintes sobre a tua experiência e que é nada como ser a própria pessoa a contar a sua experiência, que é uma prova de como realmente existe vida após a morte. Tu sentes isso, Teresa, que existe vida após a morte? Não tenho a menor dúvida. Exato. Se quiseres que eu te conte a minha experiência, vou tentar ser o mais sucinta possível. Foi o seguinte, eu tinha 22, 23 anos, tive necessidade de fazer uma pequena cirurgia, portanto iria de manhã e sairia à tarde. Mas com anestesia geral. Então fomos, uma amiga acompanhou-me e depois percebi que no meio da cirurgia eu comecei a ver, como se fosse um sonho, mas comecei a ver eu num túnel escuro, lá ao fundo uma luz muito brilhante, mas não é daquela luz como que quando nós vamos por um túnel e depois sabemos que começamos a ver a saída do túnel e vê-se as nuvens, casas. Não, era uma luz muito brilhante que não se percebia o que era o fim do túnel, mas não se conseguia distinguir nada. Eu ia nesse túnel, via portas de um lado e do outro, eu ia andando, e eu digo porque o interessante é que eu sabia que era eu, Teresa Pombo, individualidade, e é como se tivesse um olho só aqui, e este olho só aqui era eu mas não tinha corpo. E deslizava pelo túnel como se fosse uma passadeira rolante. Não tinha corpo, mas deslizava em direção à luz. A minha experiência foi só isto, mas foi o suficiente para eu depois, mais tarde, vir a entender certas coisas de que agora eu acabo por fazer uso disso para a minha vida diária. Mas antes de relatares o que aconteceu a posterior, e agora ainda quero insistir um bocadinho, porque é magnífico nós percebermos estas experiências. Eu queria perceber se ouviste alguma voz. Não. Eu sei que há outro tipo de relatos, há muito outro tipo de experiências. Eu não vi ninguém, não vi nenhum ser, não ouvi voz nenhuma. Inclusive, há pessoas que dizem que sentem uma paz. Eu não estava completamente em paz, eu sentia-me um pouco
não digo agitada, mas não muito calma. E pronto, e ali naquele túnel, com portas de um lado e do outro, a andar mais ou menos devagar, como eu disse, sem corpo, não via corpo, não andava com pernas, deslizava. Mas esse tipo de coisas não. Então, relatando da sensação que estavas só com a sensação, tu sentiste que se prolongasses nesse túnel, eventualmente abrisses uma porta, era como se ficasses lá? Ai, absolutamente. Ai, absolutamente, sim. Se quiseres que eu passe para a frente para perceber isto, então, eu acordei da anestesia e eu sei que a primeira coisa que disse foi: ai, sonhei tanto! E a minha amiga estava ao meu lado, eu por outro lado também achei um pouco estranho, não é que os médicos não o façam, mas achei demasiada preocupação comigo. O médico, a enfermeira, a minha amiga que estava ao pé de mim, ao meu lado, estás bem, a conversar, falavam de coisas e mais coisas. Eu achei aquilo assim um bocadinho estranho porque, pronto, eu estava num pós-operatório a recuperar, mas não achei que houvesse necessidade de estarem ali a animar-me, vá. Mas pronto, eu disse isso e contei à minha amiga o que é que vi. Portanto, eu disse que tinha sonhado muito e depois contei-lhe a ela o que se passou. Passado um mês, essa minha amiga disse-me que não me tinha dito nada antes para não me preocupar, mas eu tinha tido uma paragem cardiorrespiratória. É uma pergunta que eu iria fazer. Pronto, é isso. Eu adiantei-me, mas, portanto, a ligação de uma coisa com outra, portanto, aí para mim fez todo o sentido. Portanto, eles tiveram que me reanimar, tiveram que me fazer uma massagem para eu voltar. Relativamente ao voltar, tu percebeste alguma imagem enquanto voltavas? Tiveste algumas sensações ou só te lembras de estar no túnel e de repente estavas no corpo? Absolutamente, isso mesmo. Estavas no túnel e depois estavas no corpo? Exatamente. E depois acordei da anestesia, portanto, claro que não te sei dizer quanto tempo foi, não, porque foi dentro da anestesia, dentro da pequena cirurgia, mas não te sei dizer assim a nível temporal, não, é impossível. Não. Há muitos relatos que as pessoas relatam que quando estão do outro lado que não têm noções de tempo, que o tempo, o espaço é completamente diferente do que é aqui na nossa matéria. Outra pergunta relativamente a quando tu falaste do olho, tu nessa altura que sentiste aqui um olho, tu tiveste a sensação de te unires ao todo, de repente és tu, mas sentes outras coisas, não sei explicar isto, uma sensação de unidade. Não, porque eu estava muito integrada nesse túnel e, portanto, não era abrangente. A visão do olho é porque eu não via da mesma maneira que não era bem como vejo aqui. É como se fosse em três dimensões, nas dimensões todas. Não sei se me faço explicar. Do género, tu pensares que vês uma imagem atrás das costas e de repente vês sem ter que virar a cabeça. É um ver sem ter que te moveres para isso. Exatamente. É mais abrangente. É como se fosse um foco. Um foco, mas estás em todo o lado, portanto não existe cabeça, entendes? Não existe nada físico, existe só uma visão. E eu sei que era daqui, era como se só tivesse um olho. Isso é muito interessante, realmente, porque foi isso que me ficou e que me marcou bastante. Então, e depois dessa experiência, sentes que o que é que modificou na tua vida a nível desse género? Sentes que ficou uma abertura para o lado de lá? Tipo uma forma de contacto para o lado de lá? Olha, Anabela, foi muito interessante, porque, e não há coincidências, não é? Isso foi o meu salto para a descoberta da espiritualidade e o salto quântico, para mim. Porque o que é que aconteceu?
E realmente há coisas que, e nós devíamos ter isto em mente, mesmo coisas menos boas que nos aconteçam, é sempre por um motivo. Imagina, eu tive essa experiência que eu podia dizer, pá, que experiência menos boa, tu já viste, eu podia morrer. Focaste mais. Mas é que se eu não tivesse tido essa experiência, eu não seria a pessoa que sou hoje, porque isso é que despolutou toda a minha aprendizagem e isso é fantástico e eu estou extremamente agradecida por me ter acontecido isso. Isto é muito interessante. O que é que aconteceu depois? Passado 2, 3 meses, eu sempre gostei muito de ler, mas nunca me tinha dedicado a coisas específicas, portanto eu ainda era nova, podia ler um romance ou uma coisa qualquer. E então, eu, passado 2 ou 3 meses desta experiência, eu entrei numa papelaria na Baixa de Lisboa para comprar um livro, apetecia-me ler um livro e andei à procura, havia uma banca, uma mesa com vários livros expostos. E então, vejam só, o que é que eu vejo em cima da mesa? Não há coincidências, não há. Na capa do livro está a imagem que eu vi quando tive essa experiência. Uau, arrepiei-me agora. Foi forte. E eu disse, mas isto foi o que eu vi quando tive a paragem cardiorrespiratória. E o livro chamava-se Vida Depois da Vida. Pronto, que é um livro muito conhecido, mas que para mim não era. Claro, qual foi o livro que eu comprei? Não é preciso dizer. Claro. Devorei aquilo num dia. E então eu disse, uau, já percebi o que é que me aconteceu. Então existe mais qualquer coisa e eu estive quase a chegar lá. E a partir daí, a minha biblioteca, se a quiseres ver, é só sobre livros de espiritualidade, porque depois começas a entrar num esquema em que Queres saber cada vez mais? é ávido, tens uma vontade do autoconhecimento, não é? do autoconhecimento, de perceberes quem és tu, o que é que estás aqui a fazer, para onde é que vais. O meu pai costumava dizer muita vez, pois a gente vai lá para baixo e acabou-se. Não. E ele partiu em novembro do ano passado. Se estiveres a ouvir, meu querido, estás a dar-me razão. Não é bem assim como dizias. É como eu digo. Há vida depois da morte, sim. De outra forma, eu penso que seja esta visão que eu tinha, uma energia, mas essa energia és tu. E pronto, mas isto depois também pode levar para outro tema que tu também podes querer um dia sugerir da reencarnação. Sim. Que é muito interessante também. Pretendo abordar, sim. Sim, pronto. E realmente a partir daí eu comecei a desenvolver conhecimentos que me têm ajudado tanto, mas tanto na minha vida. Portanto, esta EQM, a experiência de quase morte, foi fundamental na minha vida e estou muito agradecida a ter acontecido. Graças a Deus, então. Mesmo. Então, só assim para rematar aqui esta nossa entrevista, relativamente, já sabemos que esta experiência que despoltou a sede ávida do autoconhecimento e da espiritualidade. Isso tem um bocado a ver, de facto, com o conhecimento, o autoconhecimento e a vontade de querer saber mais, mas agora relativamente a fenómenos mais tipo, não sei, empáticos, talvez telepatia, tu achas que ficaste com algum desses fenómenos ou outros mais apurados, sentes que de repente as pessoas estão a falar uma coisa e tu até já sabes o que ela vai dizer? Por exemplo, isto é um exemplo. Exato. Não a partir daí, não. Eu fiz uma vida normal, fiz coisas menos simpáticas, a minha base sempre foi o
faz aos outros o que gostaria que fizessem. 22, 23, eu tenho 62, portanto há um largo espaço de tempo em que poderiam ter surgido umas coisas ou outras. E, efetivamente, não tenho sentido nada de muito diferente, isto é, vamos lá ver, de muito diferente, sinto-me uma pessoa melhor, porque eu penso que fui evoluindo, fui subindo de graus. Isso interessou-me em estudar assuntos que me ajudaram a subir esses degraus, mas não desenvolvi qualquer tipo de dom, de dons, não. Penso que o mesmo que aquelas pessoas mais sensitivas sentem, se estão num ambiente menos simpático, começam a ter um pouco de dor de cabeça, aquela pessoa não me está a falar a verdade. Já é um dom. Já é um dom, São dons. mas nada de transcendente. Isso não, mas para mim já é suficiente, e cada um tem a sua velocidade de aprendizagem, tem as suas capacidades, portanto, eu nesse aspecto não. Queres deixar alguma mensagem final para as pessoas que nos estão a ouvir, que gostam deste tema? Que mensagem tu dás a estas pessoas? A mensagem que eu dava é não terem que passar por situações menos boas para aprenderem. Isto é, ter sabedoria de evoluir sem preciso sofrer, porque normalmente diz-se que para evoluir tem que sofrer. Não, não é preciso. As pessoas podem evoluir sem sofrer, para isso é preciso trabalhar. Isto é um trabalho muito grande a fazer. Podem tirar cursos, podem ler livros, podem fazer, mas façam qualquer coisa e tenham interesse em perceber a vida, o universo, como é que ele funciona. Isso é uma mais-valia como ser humano, é uma mais-valia para a tua vida, porque ela torna-se muito mais facilitada, não é facilitismo, é muito mais facilitada, porque além de teres ferramentas para lidares com as coisas menos boas da vida, que há sempre, uma pessoa por mais evoluída que seja, tem problemas para resolver, não é isso, só que esses problemas conseguem lidar-se, trabalhar-se, lapidar-se com uma outra consciência que é fantástica e que é tão bom. Continuem e queiram sempre aprender mais. E nunca se para. Até ao fim. É verdade. Então vamos nos despedir. Queres fazer comigo o Namastê ao mesmo tempo ali para os ouvintes? Espera aí. 1, 2, 3. Namasté.